Imagina que você acabou de se mudar para um novo país, você tá vulnerável, não conhece ninguém, sem rede de apoio, sem emprego, e aí quando você se dá conta da única coisa que estava fazendo bem na sua vida, ela era na verdade uma grande seita disfarçada de grupo de yoga, como que você fica? No mínimo sem chão, né? Essa é a história de hoje, ela se passa na Argentina, então já sabe, né? Sejam muito bem-vindos a mais um Perrengues na Gringa, aquele quadro que eu amo fazer, onde vocês me mandam todos os perrengues e histórias malucas que vocês vivem mundo afora, me mandam e eu sento aqui no conforto da minha casa e venho contar essa fofoquinha e dar os meus pitacos junto com a galera dos comentários. Se você tem uma história boa aí que você viveu na gringa, manda aqui pro meconteseuperrengue@gmail.com, que quem sabe a sua não é a próxima história que eu venho ler aqui. Gente, a maioria das pessoas que vão pra fora, né, viver um intercâmbio ou viver fora do país, elas vão por algum motivo, né, ou pra estudar, ou porque elas têm, sei lá, uma oportunidade de um emprego melhor, ou porque elas, de repente, têm um sonho, né, muita gente vai morar fora porque tem um sonho de morar em determinado lugar, ter uma experiência intercultural, certo? Mas, gente, a gente nem sempre tá preparado emocionalmente para os desafios que vêm junto com o intercâmbio ou viver fora do país, porque pensa comigo, normalmente a gente vai sozinho, né? Uma ou outra pessoa que consegue ir para casa de um tio que mora fora ou vai junto com algum colega, um irmão. Então, imagina, primeira vez indo para fora morando sozinho. Primeira vez que você tem que lidar com problemas fora da sua zona de conforto, né? A maioria de nós, a gente tem o conforto da casa dos nossos pais ou o cuidado dos nossos pais. Então, gente, é a primeira, pelo menos eu, primeira vez que eu fui morar fora, eu tive que lidar com pessoas manipuladoras tentando me dar golpe. Brasileiros, que nem eu. A pressão de ter que me comunicar em outra língua, de fazer provas em outra língua, de arrumar um emprego em outra língua, de se destacar nesse emprego sabendo que eu tenho, né, essa defasagem, não é defasagem que fala, mas tipo, não tenho o mesmo nível linguístico que uma pessoa da mesma idade que eu que nasceu no país. Então são todas essas pressões que, junto com vários outros desafios de convivência, tá, né, de moradia, que a gente sabe muito bem aqui no Perrengues, acabam tendo um impacto emocional negativo se a gente não souber desenvolver a nossa inteligência emocional. Entender as nossas emoções, reconhecer, né, os nossos limites, saber lidar com o estresse e até com os nossos autossabotadores, né, pra até a gente não desistir de um sonho, porque muitas vezes o intercâmbio é um sonho, são muito importantes pro nosso autodesenvolvimento, né, pra gente conseguir evoluir nessa terra. E lá no Conquer Plus, que é o parceiríssimo do nosso canal, você encontra o melhor e mais completo curso relacionado à inteligência emocional. Eu gosto de falar que o Conquer Plus é aquele lugar na internet onde você aprende habilidades que ninguém te ensina. Como assim, Carol? Por exemplo, a gente escuta, pelo menos eu escutei muito isso na minha vida, tipo, ai, nossa, fulana é muito criativa, cara, ela nasceu com esse dom. Ai, porque, nossa, a sua dicção, eu escuto muito sobre a minha dicção e sobre a minha oratória. Sua dicção, sua oratória, meu Deus, você fala muito bem. Gente, isso são coisas que, beleza, tem gente que nasce com certos dons, mas são todas coisas que a gente consegue desenvolver, são habilidades. É por isso que eu falo, gente, o Conquer Plus é a plataforma ideal para você que está em busca do seu desenvolvimento pessoal. Ele é, para quem não conhece, um streaming de cursos da Escola Conquer e tem mais de 80 cursos dos mais diferentes assuntos, das mais diferentes habilidades. Tem todos esses cursos para você desenvolver soft skills, mas tem também cursos para você aprender mais sobre AI, que é o assunto do momento e a gente tem que, tá sempre ligado, sempre se atualizando. Tem cursos sobre liderança. Eu, quando eu finalizei esse curso, eu vi o quanto coisas que eu utilizava para os meus relacionamentos, as minhas relações refletiam também no meu trabalho. E se você também tá nesse pique, nessa vontade de se autodesenvolver, eu tenho um cupom CAROLETS15 que te dá 15% de desconto, não só na assinatura do Conquer Plus, mas também nas pós-graduações da Escola Conquer. Aprender algo novo nunca é demais, eu sempre falo pra vocês aqui. E eu deixei um link na primeira linha da descrição pra você que ficou curioso clicar, acessar o Conquer Plus e aproveita, tá? Porque eles estão comemorando aí 9 anos de existência. Tem umas promoções bem legais rolando, se eu fosse você eu não perdi essa chance e ia conferir. Agora vamos de perrengue, né, gente? Vamos de perrengue de seita. Oi, Cá. Espero que esteja bem. Prefiro que meu nome não seja citado e vou trocar os nomes das pessoas que aparecem na história. Tenho 30 anos e moro na Argentina há quase 7 anos. Cheguei aqui bem novinha, sozinha, sem apoio nenhum e sem preparo, porque apesar de conhecer bem a cidade antes e ter um bom espanhol há alguns anos,
Eu nunca tinha morado sozinha e era muito ingênua. Detalhe, as pessoas da tal seita tinham entre 37 e 70 anos, então eu era a única da minha idade e a única estrangeira ali. Foram vários perrengues na gringa, se é que podemos chamar assim no caso da Argentina, mas enfim, sem mais delongas, aqui vai meu relato. Quando eu tinha 24 anos, tinham poucos meses morando fora, no início tive dificuldade para conseguir emprego e ainda por cima o dono do apartamento que eu morava decidiu não alugar mais ali porque não estava rendendo o lucro esperado. Nisso, eu fiquei em situação de vulnerabilidade financeira, além do impacto de imigrar, que já é algo que mexe com o nosso psicológico, né? E foi aí que um grupo de yoga me ofereceu ajuda durante alguns meses. Só para contextualizar, um casal próximo se mostrou preocupado pela minha situação. Eu mantenho contato com eles até hoje e acredito que foi genuína a intenção de me ajudar. E foi aí que me apresentaram o grupo do qual eram membros na época, já que costumavam fazer caridade e ações sociais. Detalhe, a ideia de me ajudar com moradia foi do líder desse grupo. O grupo tinha uma casa, pelo que me contaram, um senhor misterioso e próximo simplesmente doou a casa para eles. E olha que compra de imóvel na Argentina é tudo em dólar, que era usada para guardar doações e meio que refugiar mulheres em alguma situação delicada. A pessoa necessitada morava ali durante um tempo e pagava somente um valor simbólico e acessível. Segundo eles, já escolheram uma mulher que veio de outra província com um filho pequeno, porque aqui ele tinha acesso a um tratamento para câncer. E também passou pela casa, em outro momento, uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo. Ela mora lá com os filhos pequenos até conseguir outro lugar. A proposta parecia excelente. Eu ia morar sozinha, ter um espaço tranquilo e com privacidade. Quem já dividiu o apartamento vai entender. Por um valor bem tranquilo, tinha aquecedor e a casa, apesar de antiga, tinha uma boa estrutura e era bem cuidada. E o bairro era seguro e bem residencial. Eu aceitei de forma temporária para procurar emprego e economizar uma grana enquanto isso. Até aí compreensível, né? Tipo, muitos prós para poucos contras, mas estamos no perrengues na gringa, né? Então coisa boa não vem por aí. Mas, poxa, tipo, toda essa privacidade, todas essas regalias, bairro bom, seguro, limpinho, difícil, né? Não querer se apegar, mas, cara, eu não sei. Tipo, eu não morar de graça na casa das pessoas, por mais que seja um momento que vai ser bom para economizar, dá aquela sensação de, tipo, nossa, eu não posso relaxar muito, porque preciso arrumar outro lugar. Acredito que, tipo, eu no seu lugar não relaxaria muito. Enfim, continuando. Na casa não tinha internet. Me virava com 4G do jeito que dava. E para morar lá tinham algumas condições: limpar a casa diariamente e manter tudo impecável, participar das sessões desse grupo uma vez por semana, no meu caso era sem custo, e não receber visitas. Meu namorado jamais passou pela porta da casa e nem mesmo a minha mãe pôde entrar lá quando veio do Brasil por alguns dias. Mas as pessoas do grupo podiam ir lá a qualquer momento, no caso das mulheres, sem nem avisar. Ah, então calma que você não tinha tanta privacidade assim, né? Cara, que chato isso, né? Namorado, beleza, né? Porque, sei lá, eu sou uma pessoa que eu pratico yoga e eu super sei que tem muita gente que deturpa e que transforma o movimento, a ideologia em seitas malucas. E isso me deixa muito triste, porque eu acho que isso mancha um pouco do nome do yoga, né? Muita gente, tipo, hoje em dia você fala que faz yoga, a pessoa automaticamente já acha que você é uma alienada, antivacina, todas essas coisas. Então, eu entendo que dessas pessoas que deturpam, né, a prática do yoga e acabam indo para uma seita, é normal você misturar com ideais talvez religiosos, né? Então, não receber um namorado é algo, vou colocar entre muitas aspas, né? Tipo, compreensível, porque às vezes ali é um lugar sagrado para eles, tipo, onde eles só fazem as práticas e tudo mais. Agora, receber a mãe é um pouco sacanagem, né? Mas tudo bem. Enfim, né? Na final de contas, você tava ficando lá praticamente de graça. Nas primeiras semanas, rolou um love bombing comigo. Todos muito gentis, me deram flores e roupas de inverno. Levei pouco porque foi o que me coube na mala de 23 quilos. Me acolheram, diziam muitas frases motivadoras e elogios, tudo parecia incrível. Mas esse tipo de grupo ganha sua confiança e te estuda para depois te controlar. Nesse grupo tinha uma mulher, que aqui eu vou chamar de Serena. Ela dormia na casa 1 ou 2 vezes por semana. Ela é de outra cidade e tinha dia que ela trabalhava na cidade em que eu moro. Aí dormia em um dos quartos da casa para evitar voltar sozinha à tarde para casa dela. A Serena parecia ser muito boa pessoa.
Tinha uma voz doce e entusiasmada, sempre positiva e sorrindo. Me contava várias histórias interessantes. A gente conversava muito, algumas vezes ela chegou a cozinhar para nós. A gente parecia se dar bem e eu gostava muito dela. Hoje eu paro para pensar e me parece que não é possível uma pessoa ser tão feliz assim. Chega a parecer até mais positiva que a Gisele de Encantada. Ai, eu não assisti esse filme, eu não peguei referência. Quem pegou, pegou. O grupo se reunia à noite numa kitnet por algumas horas. Era um apartamento alugado justamente para atividades do grupo. Na maioria das vezes, a gente sentava ali no chão de carpete, comia algumas snacks que o pessoal levava, cada um desabafava quando quisesse, e aí rolavam os conselhos e reflexões. Ué, mas não tinha prática de yoga? Não tô entendendo. Sentava no chão do carpete, comia snacks, dava uma desabafada e rolava conselhos e reflexões. Ou ela pulou, ou não rolou yoga. Enfim, o líder, que eu vou chamar de Augusto, era um senhor de uns 60 e poucos anos, alto, bem-humorado. O grupo tinha 12 pessoas, algumas iam um dia da semana e outras em outro. E eu evitava ir no mesmo dia que o casal por uma questão de respeitar a privacidade deles. O grupo se dizia de yoga, mas era mais de uma terapia coletiva, agora tá explicado, do que uma prática de yoga mesmo. Tinha meditações e posições de yoga, mas não era toda semana. E algo curioso é que tinha uma filosofia que misturava recortes de várias crenças diferentes. Aí, tá vendo o negócio da religiosidade? Tinham até livros de ocultismo lá, e era tudo segundo a interpretação deles. O meu namorado não gostou do Augusto e da Serena logo de cara. A intuição dele dizia que tinha algo estranho, mas ele não entendia o porquê. E eu acho que eu tenho umas perguntas para serem feitas. Era, tipo assim, eu entendo que você era novinha e com 24 anos, 24. Eu também não ia querer morar com meu namorado, mas eu acho que numa situação dessas, assim, que tipo, pô, você tá dividindo aparentemente uma casa com umas pessoas que aparecem do nada, né? Essa Serena e umas mulheres. Tipo, não dá pra morar com ele? Eu tô me perguntando isso porque eu acho que eu ia preferir muito mais, tipo, morar na casa do meu namorado, a não ser que ele more com os pais, né? É complicado. Vamos lá. O Augusto tinha uma grande admiração por uma terapeuta de medicina tradicional chinesa, uma senhora que morou muitos anos na Venezuela e depois precisou voltar para a Argentina por perder tudo. E segundo ele, ela tinha uma carreira consolidada e fazia sucesso lá. Vamos chamá-la de Dolores. Ela não frequentava os encontros do grupo. Atendia no consultório dela, mas era muito mencionada no grupo e fez meditação guiada como participação especial algumas vezes. Então existia alguma relação de parceria e ou amizade entre eles. A Dolores nunca me disse nada inadequado, era uma senhora muito tranquila, elegante e educada, mas sem perder a sinceridade argentina. Fiz algumas terapias com ela, respiração e meio que uma fumaça que passa sobre o corpo para a energia fluir melhor e tal. Foi relaxante, não vou mentir. Eu realmente procurei por ajuda emocional, não como na seita, em que eu queria só ser amparada por um teto para me estabelecer. Tudo ia bem, até que um dia caiu cinzas na minha pele e quase me queimou nas costas. Foi bem rápido, tanto meu reflexo quanto ela perceberam e afastaram o negócio, não sei como chama, da minha pele, mas foi o bastante para me deixar assustada. E também teve uma vez que ela passou Vick Vaporub na minha narina e ardeu pra caramba. Ela, meio desconcertada, tirou o excesso do produto e disse que era normal sentir ardor. Semanas depois, Augusto, também conhecido por mestre, começou a dizer que tinha um contato direto com Deus para respaldar a autoridade e sabedoria dele. Se referia a ele como nosotros, nós em espanhol, o que eu achei bem estranho. Eu comecei a ficar incomodada porque ele dava muito pitaco na vida das pessoas, além do necessário, e guiava o assunto para onde ele queria. Uma vez comentei que estava chateada com um amigo e ele disse: "Não se preocupa, aqui você tem amigos que deixariam de falar com você e nem te deixariam para trás." Que deixariam não, né? Que não te deixariam. Enfim, você não precisa dele. Depois, ele começou a questionar o meu relacionamento com meu namorado, perguntando se realmente eu era correspondida, até que ponto meu namorado me levava a sério e se a gente usava algum método contraceptivo. Sim, isso mesmo. Um senhor me perguntando isso do absoluto nada e na frente de várias pessoas. E eu nitidamente constrangida, até porque eu nunca falava do meu relacionamento e jamais expus a minha intimidade sexual para eles. Aí percebi que aquilo não estava certo e que eu não queria mais frequentar esse lugar. Inclusive, presenciei quando uma mulher do grupo compartilhou que o psiquiatra dela se aproximou e beijou ela na boca sem consentimento. E isso deixou ela muito assustada. Mas o Augusto tentou convencer todo mundo de que isso aconteceu porque ela era uma mulher linda, jovem e com uma forte energia sedutora. Ele ia perguntando para cada um ali para reafirmar isso. Ela tentava questionar e riam da cara dela até ela se calar.
E quando me perguntaram, eu disse que eu não entendi o porquê de acharem isso, porque foi errado o que o médico fez com ela, mas ficou por isso mesmo, ninguém deu importância pra isso. Brother. Ai, gente, típico de seita, né? Eu consigo imaginar tudo isso aí num filme. Você nem descreveu como vocês se vestiam, se tinha, tipo, essa coisa de se vestir igual, mas eu tô imaginando vocês, assim, todos de branco. Ele, um cara meio com o cabelo comprido, assim, uma barba, aquele ar de superioridade, né? Aquele ar de quem se acha muito especial, que foi tocado por Deus, porque tem um contato divino com Deus. Ai, gente, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sei que esse relato, ele é delicado em muitas nuances, né? Tipo, falar sobre seita que mistura com religião, religiões que às vezes têm crenças que batem com a sua religião, de você que tá assistindo. Disfarçar isso e dar essa desculpinha de que, nossa, o psiquiatra te beijou, né? Beijou a menina lá da seita, porque ela tem uma energia sedutora. Nossa, gente, como assim? Tipo, isso é a maior red flag possível, realmente não ficaria ali depois disso. Não ficaria. Depois, também fiquei sabendo de um babado estranho. Tinha uma moça, Gabriela, do grupo, que era uma querida. Muito divertida, criativa e animada. Ela me ajudou muito com conversas e umas aulas de canto. Eu frequentava a casa dela, ela me dava carona algumas vezes também. Enfim, ela me contou que fez uma terapia de regressão com o Augusto para entender algumas questões no relacionamento dela. E aí o Augusto disse para ela que em uma vida passada ela tinha sido um senhor abusivo e que ela estava pagando pelo karma disso na vida atual. A Gabriela não acreditou 100% nessa história, graças a Deus, mas foi algo bem marcante e mudou completamente a visão dela sobre ele. Nossa, mas eu espero que ela tenha saído desse culto. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Independente do que você acredita, cara, se é um fulaninho de tal falando isso pra você, se não é um contato direto com Jesus, o que quer que seja que você acredite, tenta filtrar, porque o que a gente mais vê em histórias de seitas, nesses documentários, em relatos e tudo mais, são pessoas que acreditam nisso. Imagina você viver o resto da sua vida acreditando que você foi uma pessoa abusiva na vida passada e que tudo de ruim que acontecer a partir de agora é penitência e você merece, e porque a culpa é sua, e porque se o médico te beijou, a culpa é sua, tipo, nossa, que doideira, velho, eu tenho uma raiva disso. Eu já passei por coisas um pouco parecidas, né? Eu entrei num mundo aí de terapias e tudo mais, não cheguei a fazer regressão, mas foi algo bem parecido, assim. A minha mãe biológica, ela faleceu quando eu tinha 5 anos, né? E aí, dentro desse trabalho que eu nem fui pra saber sobre isso, a pessoa foi falando e fazendo perguntas e ela chegou na conclusão, que nem é relevante eu falar aqui, mas era uma conclusão tão absurda sobre a visão que minha mãe tinha sobre mim e o quanto isso refletia em atitudes minhas no meu presente, tipo assim, coisas tão bizarras que eu ficava, velho, tipo, eu não posso deixar isso entrar na minha cabeça, porque isso é muito bad, cara. Por isso que eu falo, gente, a gente precisa ter inteligência emocional e filtro, mas muito filtro para lidar, principalmente se você tá entrando nesse mundo de terapias, de medicinas, de gurus, de práticas de yoga misturada com seita. Tipo, cara, isso é tão perigoso. Tão perigoso, tipo, se entra na cabeça de uma pessoa que tá fragilizada, e a maioria dessas pessoas tão fragilizadas, tipo, ó, eles já pegam a menina que não tem onde morar, que não tem onde ficar, que tá passando por dificuldade financeira. Ai, eu me coço, gente, me dá muita raiva. No fim das contas, como parei de frequentar o grupo, soube por um conhecido em comum que começaram a falar mal de mim, principalmente a Serena, que era meio que espiã e fazia fofoca, falando que eu me sentia uma rainha e que merecia ser idolatrada. Cara, eu não sei de onde ela tirou isso. Nossa, a Serena, a senhora que você fez amizade. Que bacana. Quinta série todo mundo, né? E logo aí pediram pra eu sair da casa com um prazo de menos de um mês. Disseram que eu não era o perfil da pessoa que precisava de ajuda, já que eu podia pagar um cursinho de inglês e que não tirava o lixo todos os dias. Esqueci algumas roupas lá, aí a Serena mandou mensagem numa quarta-feira dizendo que eu tinha até sábado pra passar na casa e buscar as minhas coisas, senão eles iam jogar tudo no lixo. Fui lá e ela se manteve no personagem fofa, mas fui seca e séria com ela. Mas eu confrontei ela. Como assim você me fala que vão jogar fora as minhas coisas? Quem te deu esse direito? Acho que foi uma falta de respeito esse prazo e aviso aí. Ela sorriu num tom aveludado. Não foi minha decisão, só as regras do grupo. Imaginei todos eles de rosa agora, Mean Girls, falando, no, you can't sit with us,
não vai sentar com a gente, sua excluída. Depois que fui entender o conceito de seita, me afastei desse pessoal. E é estranho que não consegui achar nenhum perfil em rede social, contato, site, nem nada na internet sobre o Augusto, sobre o lugar e nem mesmo sobre a Dolores. Só perfis dos membros, mas não tinha nada demais. Sei realmente muito pouco sobre essas pessoas. Uns 3 anos depois, encontrei parte do grupo no casamento da filha do casal ex-membro. O Augusto estava careca e bem magro, só usava óculos escuros, nem reconheci quando ele falou comigo, mas depois que ele disse que era ele, eu fiquei extremamente incomodada. Era uma energia esquisita, me deu um certo medo. O casal foi se afastando do grupo, não sei por qual motivo, inclusive não tocam mais no assunto. E a Gabriela não quis mais nem saber de ninguém do grupo. Até comigo ela ficou estranha meio que do nada. Sei lá, é como se a alegria dela tivesse se apagado. Enfim, soube que há mais ou menos 1 ano e meio o Augusto faleceu por complicações de saúde, mas também não soube detalhes, só que o grupo acabou se dissolvendo mesmo. Desculpa pelo relato longo, pelos erros de pontuação e ortografia, amo seu canal, espero que goste do relato. Vou adorar ouvir você narrando o meu perrengue. Beijos, cara, o seu perrengue é uma história muito complexa, tipo, acho que eu nem tenho capacidade aqui pra falar pra vocês todos os riscos e sutilidades dentro disso, né? Porque quando a gente ouve falar de seita e a gente assiste documentário e filme, a gente já imagina os extremos, né? Abuso, a gente imagina, tipo, coisas escancaradas. Não que essas coisas não sejam abusos, porque são. Mas assim, eu fico feliz que ela tenha percebido logo do início, nas sutilezas das palavras, né? Nos momentos de interação com o grupo que constrangeram ela perguntando coisas extremamente íntimas da relação dela com o namorado. Gente, constrangimentos de tipo, ah não, a culpa é sua, porque tal pessoa te beijou à força. Sabe assim, tipo, não existe um amparo, né? E quando ela fala aqui, ó, até comigo ela ficou estranha, a tal da Gabriela, meio que do nada, sei lá, como se a alegria dela tivesse se apagado. É isso que acontece. É muito perigoso nós, quando a gente vai morar fora do país, que a gente tá sozinho, a gente tá vulnerável, a gente de repente vê uma pessoa estendendo a mão pra gente, a gente não tem opções, a gente, né, aceita a ajuda, a gente acabar depositando nessas pessoas uma carga emocional maior. E essas pessoas, às vezes, não serem tão boas assim e se aproveitam disso pra te manipular, né? Tipo, ah, você não pode receber sua mãe nem seu namorado, mas entra aqui quem quiser, sabe, assim, na casa que ela tava morando, no caso. As dinâmicas de grupo, né, as participações lá, se falam como se fosse um grupo de yoga, mas de prática de yoga não tem quase nada. Já é outro alerta. Ah, as pessoas vão lá se tratar, né, participar dessas discussões, dessas relações, mas passam a perder o brilho, passam a querer se afastar, as pessoas que saem não querem ver ninguém nem pintar de ouro, tipo, cara, são tantos sinais. E, meu, esse negócio de culpabilizar a vítima, esse negócio de fazer as terapias, de que, ai, acessei um eu seu do passado que fez algo errado e agora você vai pagar nessa vida. Mano, se a gente não acessa as nossas vidas passadas, tem algum motivo. Eu realmente prefiro acreditar que quem acredita em vida passada, né? Porque nem saber se tem vida passada a gente sabe. Por mais difícil que seja, eu ainda me mantenho agnóstica. Tipo, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Eu não sei. Você sabe? Você tem como comprovar? Não tem. Mas se tiver, a gente veio nessa vida sem saber o que a gente fez nas vidas passadas, acredito eu que por algum motivo, cara. Não fez nenhum sentido essas frases que eu acabei de falar, mas vocês entenderam? Tipo, por que a gente quer ficar futricando coisas se não for pra tentar trabalhar isso pra uma maneira que a gente fique bem? Né? A gente tentar fazer uma terapia, a pessoa te joga uma carga de informações e você não tá preparada para lidar com isso, né? Você não sabe lidar, essa pessoa não te dá as ferramentas, os recursos, às vezes até te dá, né? Ah, porque para você conseguir superar esse trauma que você fez na vida passada, você precisa passar para essa fase aqui, ó, do grupo da seita. Normalmente seita é assim, né? Só vai se curar quando você desembolsar aí $5.000 e passar para a próxima fase. Ai, enfim, nossa, eu tenho tanta preguiça disso. É muito isso, gente. Vulnerabilidade pode ser muito porta de entrada para abusos de todos os tipos. Que bom que ela percebeu isso logo no começo e a gente, né, que tá assistindo aqui, eu que li, eu fico pensando, nossa, isso jamais aconteceria comigo. Mas a gente tem que pensar que beleza, no caso dela foi um grupo de yoga, mas você que tá pensando em fazer de repente um Worldpackers, você que tá querendo fazer um trabalho voluntário, sei lá onde, num santuário de elefante, lá na Tailândia. Gente,
você vai estar em situação de vulnerabilidade tal qual a nossa amiga do relato. Você vai estar participando de grupos em outros lugares que você não conhece ninguém, que você vai estar suscetível tal qual a convivências assim. Há práticas, a de repente te convidarem para fazer um negócio e aí de repente você passou por uma outra situação que você tá mais sensível, essa pessoa se aproveita. Gente, não é só em prática de yoga, em grupos religiosos. Esses abusos, eles estão até num esquema de pirâmide que o cara aí do seu trabalho tá tentando te enfiar. Ai, Carol, mas nossa, não sei quais são os filmes que você... Gente, tem tanto. Eu acho que é muito importante a gente ver alguns filmes. O primeiro deles é o do Osho. Eu super indico vocês assistirem a série, chama Wild Wild Country. Tá na Netflix ainda, eu acho. Tem muitos anos já que foi lançado e é impressionante porque as palavras, né, os trabalhos e os livros do Osho ainda são bem relevantes hoje em dia. Mas o que foi a história dessa seita maluca, desse lugar que eles construíram e tudo foi registrado. O que mais me impressiona nessa seita é o quanto de dinheiro eles tinham na época, porque é um negócio tão antigo. Como que eles têm todas aquelas imagens, aqueles equipamentos de filmagem eram caríssimos. Para vocês verem que estar suscetível a cair em seitas não tem nada a ver com poder aquisitivo, tá? A maioria das pessoas que caem em seita aí é gente que tem grana e que não sabe o que fazer com a grana e que tá, ó, dodói da cabeça. Então eu indico esse e eu indico também um outro documentário que é o dos dançarinos do TikTok. 7M TikTok Cult, que é bem pra esfregar na nossa cara, que até quando a gente tá mexendo no TikTok, até quando a gente tá tentando colocar a nossa voz pra fora, tentando a vida aí com produção de conteúdo, você tá suscetível a cair num culto. Cara, vocês estão ligados. Tem um influenciador aqui, eu não vou lembrar quem, mas ele falou sobre uma tal de uma seita aí que rolou de uns influenciadores, que a galera frequentava na Cardoso, acho que até o Castanhari frequentou essa tal dessa seita. Tá mais perto da gente do que a gente imagina, tá? Essas coisas aí. 3 coisas que eu quero alertar vocês antes de terminar esse vídeo. Fiquem muito de olho com grupos que tentam te alienar da sua família, né? Quando eu falo dessa seita aí do TikTok, o 7M TikTok Dance Coach aí, uma das maiores red flags logo no começo é a alienação de uma das principais aí do documentário com relação à família. Eles tentam tirar a sua família de perto de você de qualquer maneira. Então, né, que nem aconteceu com a menina. Ai, a namorada não pode pisar dentro daqui. É, mãe não é bem-vinda. Eles tentam te isolar. Desconfie de amor em excesso, né? Love bombing, às vezes não vem só da pessoa que você tá se relacionando amorosamente. Desconfie desse excesso de generosidade, desse excesso de sorriso de pessoas em que você mal conhece e que estão ligados que você tá num lugar ali de vulnerabilidade e às vezes estão querendo só criar confiança ali, preparar o terreno. Eu desconfio. Sempre tem um plano B para moradia, né? Eu li o relato aqui e eu fiquei sem entender a parte que, por exemplo, ela tinha um namorado, né? Então, eu acho que tá errado aqui, ela saiu, beleza. Mas sempre tem um plano B. Vai morar com um namorado temporariamente, vai morar com alguém que você confie, de preferência. E, gente, a mais importante, se essa pessoa, esse grupo, esses seres estão tentando controlar as suas decisões, a sua intimidade e o seu corpo, gente, não é espiritualidade, isso é invasão, é invasivo, é abusivo, cara. Se você perceber que a pessoa está querendo que você tome decisões, está querendo entrar na sua mente de que a culpa é sua, porque você sofreu determinada coisa, né? Que são grandes alertas aí que a gente pode levar desse vídeo. Se você tiver mais alertas aí, se você já passou por coisas parecidas, cara, todo mundo já passou. Se você tira do contexto seita e você passa pro contexto grupo, pro contexto vivências que você passou com pessoas em pontos diferentes da sua vida, sempre tem alguma coisa parecida. E por fim, muita inteligência emocional, né? Vamos finalizar o vídeo exaltando o patrocinador desse canal. Eu acho que inteligência emocional nunca é demais, gente. A gente sempre vai ter altos e baixos na nossa vida. Mas que a gente queira só viver ali ó, na alegria, uma hora ou outra a gente vai acabar descendo um pouquinho. Então é importante a gente lidar com as nossas emoções, com as nossas vulnerabilidades, com os nossos autossabotadores e com os nossos alertas, pra gente ficar bem ligada quando esse tipo de abuso, quando esse tipo de red flag aparecer, a gente tá bem atento, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que assistiu até aqui, muito obrigada. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, mandar esse vídeo para aquele seu amigo que já passou um perrengue internacional, pode ser perrengue com host family, com voo atrasado, coisas que deram errada no intercâmbio, dates errados com gringos, estou aceitando todos eles nesse meio aqui. Mais uma vez, muito obrigada
Um beijo e até a próxima!